dar uma olhada nesses dados sobre a economia chinesa, que, como você disse, saíram com uma semana de atraso, e esse atraso foi explicado exatamente pelo Congresso, que recolocou ou manteve Xi Jinping no poder por mais 5 anos. E também, como você falou, os indicadores tiveram ali um resultado bastante misto, entre melhores e piores do que o esperado, portanto, sem conseguir reverter essa expectativa de um pior crescimento, ou o pior crescimento da China em 40 anos, descontando, claro, o ano da pandemia. Vocês estão vendo aí na tela o resultado, 3,9% de alta, a expectativa era de 3,3%. A produção industrial veio com um crescimento acima da expectativa, que era de 5%, vocês estão vendo aí uma alta de mais de 6%. Vendas no varejo, 2,5%, a expectativa era de uma alta superior a 3%. Aí nós vamos olhar aqui para os detalhes do seguinte: o varejo são o tendão de Aquiles, ali mostra um pouco o tendão de Aquiles e a fragilidade desse crescimento, porque Xi Jinping, que acaba de assumir esse terceiro mandato, tem no consumo interno, na demanda interna, a expectativa para a manutenção do crescimento. Essa é uma reversão do modelo de crescimento da China que aconteceu há 10 anos. Aí vamos olhar para os dados de exportações e importações, especialmente o dado de importação, porque revela a dinâmica da demanda interna. Importação com uma alta de 0,3%, bem abaixo do esperado, que era um resultado de crescimento de 1%. Portanto, a economia chinesa com sinais mistos, mas, como a Priscila ressaltou, ainda levantando uma dúvida muito grande sobre a força dessa potência mundial em voltar a ter crescimentos como teve nas últimas décadas. Priscila. Muito bom. Thaís trouxe então um panorama aí detalhado sobre os dados do PIB chinês. A gente já está aqui com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que vai trazer mais detalhes sobre como foi esse congresso do Partido Comunista Chinês, quais são as indicações daqui para frente. Bom dia, Diego. Bom dia, Priscila, Thaís, bom dia para quem acompanha o CNN Money em casa. Pois é, não foi uma grande surpresa a recondução de Xi Jinping ao cargo, mas isso não foi suficiente para esconder esse pessimismo que a gente vê agora dos mercados em relação ao fim do Congresso do Partido Comunista lá na China. Bom, Xi Jinping sinalizou que vai manter as políticas dele de até agora, as políticas, principalmente a política de Covid-0. Se a gente pensar que lá no começo do ano, Xangai, que é o centro financeiro da China, da Ásia, um dos mais importantes do mundo, ficou fechado por 2 meses, e agora a gente tem a sinalização de que essa política vai ser mantida. A gente pode imaginar o tamanho que isso pode ter nos mercados internacionais. É importante ressaltar também, a Priscila falava agora há pouco dos índices, hoje o Hang Seng de Hong Kong mostrando aí uma baixa de mais de 6%, né? A gente viu agora há pouco ali na tela. Esse é um índice que é um indicativo forte, um sinalizador forte do espírito, do sentimento de investimentos externos na China. Então, claro, a gente já vê esse pessimismo se refletindo agora em relação aos mercados internacionais. E, além disso, Pri, importante destacar também, Xi Jinping vai ao terceiro mandato agora e ele coloca ali ao lado dele, no comitê ali que toma as decisões, principalmente as decisões ligadas à economia, pessoas que não são conhecidas pela sua capacidade de reformas ou pela sua favorabilidade a reformas na economia. Então, isso sinaliza também uma manutenção das políticas dele em relação a outras áreas da economia e principalmente aquela política chamada de prosperidade comum, uma política social que ele iniciou ali para diminuir a desigualdade entre ricos e pobres, mas que acaba tendo efeitos um pouco negativos para as empresas e também para os investimentos externos. Olha, Diego, só para complementar o que você está dizendo aí, lembrando que a China está travando uma guerra tecnológica, né, com os Estados Unidos e especialmente por conta dos semicondutores, que a China ainda depende do mercado externo para isso. Então tem mais um capítulo aí geopolítico envolvendo essa disputa comercial entre os dois gigantes, que certamente podem mudar aí essa configuração do poder de Xi Jinping, mas nós vamos acompanhar aqui e contar com a sua ajuda.